Bem-vindos nessa terça-feira, começando a semana com a nossa live Como Despertar a Nossa Essência com o Paradigma Quântico. Estou sempre falando com vocês sobre o falso eu, né? Se ele é falso, então quem nós somos de verdade? É isso que nós vamos falar hoje. Já falamos várias vezes de quem a gente não é. Então, hoje, vamos falar de quem a gente é. A nossa verdadeira essência. E deixar o falso eu, o corpo de dor, parar de nos identificarmos com ele. Isso eu sei que é uma ideia nova para vocês. Quando nós falamos assim, o problema não é o ego, não é para matar o ego. O problema não é a identidade, não é para matar a identidade. É para termos liberdades em relação a elas. É para nos desidentificarmos delas. Eu sei que isso soa bem estranho, né? Porque vocês, como assim me identificar com a identidade? Porque isso é algo tão automático que a gente já faz, que nós não percebemos quando nós estamos fazendo esse processo. Então, isso é por isso que o paradigma quântico, ele está aqui, estou trazendo aqui o paradigma quântico, justamente para nós termos consciência dessas ações inconscientes que nós fazemos. Por isso a importância da meditação também, porque a meditação também vai nos ajudar a criar esse observador que vai olhar as coisas com mais liberdade, né? Sem estar já dentro da situação. Então, o que seria nos identificar com o pensamento, por exemplo? Né? Porque os pensamentos, eles vêm da onde? Eles vêm das identidades, do falso eu. É isso que a gente acha que começa a falar na nossa cabeça. Eu quero isso, eu preciso daquilo, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Tudo isso é o falso eu, as nossas identidades falando na nossa cabeça. E o que é nos identificarmos a essas identidades? É darmos poder para elas, é acreditarmos que elas realmente são quem somos. Mas elas não são, elas surgem da nossa verdadeira natureza. Elas são criadas pela nossa verdadeira natureza. Mas elas não são a nossa verdadeira natureza. Eu não sei se fica confuso. Mas é assim, não existem duas mentes, não existem duas consciências, né? Não existe, porque a gente pode pensar assim, existe uma consciência pequenininha, estreita, que é o falso eu. E existe outra coisa que é a minha verdadeira natureza, o meu ser infinito, de infinitas possibilidades. Mas não é assim. Olha só, isso é herança, esse modo de pensar é herança do paradigma clássico cartesiano, que divide as coisas em pedaços separados, né? Nós estamos já condicionados, a nossa mente ela já está condicionada a funcionar desse jeito. Então, por isso que eu estou sempre falando com vocês, que a gente tem que acordar, mudar esse paradigma, porque não é assim que a nossa consciência funciona, que a nossa verdadeira essência funciona. A nossa mente, a nossa consciência, ela é totalmente quântica. Ela tem por isso que o paradigma quântico ele vai descrever com detalhes o funcionamento da nossa mente e de nós mesmos. Porque
presta atenção nisso. Não existe essa separação, tá? Não é que tenha assim, isso aqui é o falso eu, isso aqui é a minha verdadeira natureza. Eu vou fazer um desenho aqui, que eu sei que a coisa toda é muito abstrata, né? Então eu vou fazer um desenho aqui, quem sabe a coisa fica mais clara para vocês, tá? Então, é como se fosse assim, ó. Eu vou fazer aqui um espaço cheio de estrelinhas, tá? Essas estrelinhas, elas representam o brilho da nossa consciência, né? As infinitas possibilidades, digamos assim. Então, olha, imagine assim, eu nem delimitei, porque essa verdadeira natureza é infinita, tá? Então, imagine que você tem aqui um campo, tá? Um campo quântico. Então, isso aqui, olha, que eu coloquei estrelinhas, como se fosse assim, um campo quântico que brilha, né? Um campo quântico vazio de matéria, nesse sentido que nós conhecemos, né, no mundo clássico. Então você tem esse campo quântico que ele é vazio, nesse sentido de matéria colapsada, né, de matéria densa, mas ele brilha, ele tem uma energia potencial, ele tem um brilho ali, tá? Então isso aqui seria a base, a nossa verdadeira natureza, esse campo livre de consciência. Aí, como esse campo, ele tem brilho, né? Ele tem essas estrelinhas que brilham, ele tem uma energia potencial. O que é a energia potencial? É a capacidade de vir a ser alguma coisa, né? Então, esse mesmo campo livre, ele, por meio dessa energia potencial, desse brilho, ele colapsa aqui a nossa consciência. Aí, tá vendo? Tá dando ao contrário ali, mas é o eu, tá? Então, esse campo que é livre, que é infinito, que é vazio, mas ao mesmo tempo é luminoso, cheio de energia potencial, brota o eu, o ego, o falso eu, as infinitas possibilidades, né? Porque esse eu aqui é o falso eu, tá? O ego, as identidades. Então brotam aqui várias identidades. A minha identidade de mãe, de profissional, de amiga, né? As várias identidades que nós temos. Isso não é separado da própria consciência una. É justamente porque nós temos essa capacidade livre e potencial de criar coisas. É justamente por isso que nós criamos a nossa separação disso. Isso também é uma criação. Aí a gente cria lá uma bolhazinha de realidade e aí que é o identificar. Aí nós nos identificamos com aquilo, quer dizer, nós passamos a acreditar que nós somos aquilo. Mas em momento nenhum nós estamos separados da nossa essência, porque é justamente essa base de essência pura, de consciência, que dá o nascimento às criações, às artificialidades. Porque é justamente porque nós temos essa base livre é que nós podemos criar coisas. Então, nós criamos o falso eu, criamos as identidades, criamos os objetos, criamos o observador que contempla o objeto, criamos todo o nosso mundo. Até aí tudo bem. O problema é que
nós perdemos a consciência disso. Nós perdemos a percepção de que nós somos os mestres da nossa vida. Que mesmo a confusão que a gente possa estar vivendo nesse momento foi uma criação da nossa natureza livre. Nós perdemos essa percepção. E aí nós ficamos presos dentro de algo que foram nós mesmos que criamos. Entende? Então, o que é o despertar? O despertar é isso. Pô, acordei desse sonho. É como um sonho à noite mesmo. O sonho, da onde que vem o sonho à noite? Da sua consciência, não é? Mas quando você está lá dentro do sonho, você não percebe que aquilo é um sonho. Tanto que você tem medo, você grita, você chora, você acorda suado, você acorda com o coração disparado, você acorda com emoções, você acorda com raiva de uma coisa que aconteceu dentro do sonho, ou você acorda feliz, em êxtase, porque foi um sonho bom. Então, quando você está lá sonhando, aonde você está de verdade? Deitado na tua cama. Não é assim? Só que lá dentro do sonho, nós estamos correndo, estamos lutando, ou estamos beijando, ou estamos nadando, né? Estamos fazendo as mais variadas coisas dentro do sonho, tanto prazerosas quanto desprazerosas, né? Quanto ruins. Mas nós de verdade estamos deitados, quer dizer, nós de verdade assim, nosso corpo, né, está deitado dormindo. E quem está criando aquele sonho? Nós mesmos. Só que quando nós estamos lá dentro do sonho, nós temos consciência que aquele sonho é só uma bolha de realidade que surgiu ali dentro do meu sonho? Não temos nenhuma. Existe o sonho lúcido. O sonho lúcido é justamente, ele acontece quando a gente reconhece aquilo como um sonho. Quando você está lá dentro do sonho, aí vamos supor que aconteceu uma coisa muito esquisita dentro do sonho, apareceu 2 luas, ou apareceu 3 sóis, e você falou, pô, tá esquisito isso aqui, né? Eu acho que isso aqui é um sonho. Pode acontecer, mas é raro. Mas existem práticas, técnicas para você ter mais sonhos lúcidos, né? Mas aí é a mesma coisa. Quando você tá ali dentro do sonho, você se identifica com o personagem do sonho. Para você perceber que aquilo é um sonho, você teria que ter um distanciamento, né? Porque, olha, gente, cada coisa absurda que acontece no sonho, não é? Você voa, você materializa coisa de um lugar para o outro. E a gente não se toca que aquilo é um sonho. Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos, estamos tão absortos ali dentro do enredo do sonho, que a gente vai respondendo aquilo tudo que acontece no automático. E não para pensar, né? Gente, tá muito esquisito isso aqui. Isso aqui deve ser um sonho. Por que a gente perde essa capacidade de observar o ambiente do sonho e reconhecer que é um sonho? Porque a gente está respondendo tudo que surge no sonho. Parece um bicho, a gente corre. Aparece uma comida gostosa, a gente come. Aparece a pessoa que a gente deseja, a gente pula nos braços da pessoa. Então, nós estamos tão identificados com os acontecimentos dentro do sonho que a gente não tem esse passo para trás, né? Para observar aquele visual, né? Como que as coisas estão acontecendo. E perdemos a oportunidade de reconhecer que aquilo é um sonho. Se a pessoa tem o sonho lúcido, se a pessoa consegue, dentro do sonho, reconhecer que aquilo é um sonho, aí ela está liberta do sonho. Porque ela passa a dirigir o sonho.
Porque ela fala, agora eu sei que é a minha própria cabeça que está criando, então eu vou dirigir esse sonho. Posso fazer aparecer o que eu quiser. Senão, o que vai aparecendo no meu sonho são simplesmente marcas minhas mesmo, né? Que eu vou cocriando dentro do sonho sem perceber, tá? E a Sandra perguntou aqui, ó, e quando você está sonhando e tem a percepção que está sonhando? Então, aí é um sonho lúcido. Aí, se você tiver essa percepção e conseguir manter essa percepção dentro do sonho, como você sabe que é a tua própria mente que está criando o enredo daquele sonho, você pode dirigir o sonho para o lado que você quer. Então, se tem uma pessoa ali que você ama dentro do sonho e essa pessoa está te maltratando, você muda o sonho, você faz essa pessoa te tratar bem, porque você passa a entender que é a tua mente que está criando o sonho, tá? Então, isso é uma analogia com a nossa própria vida. Os mestres dizem, a nossa vida, quando o Mário Jorge, lá, o trabalho do Tom Campbell, diz que isso aqui é uma simulação virtual, é a mesma coisa. É como um sonho, entendeu? Não tem algo real acontecendo. Tem uma mente, uma consciência que está criando isso tudo aqui. Tá? Porque o sonho não é uma coisa virtual também, podemos usar essa linguagem, né? Então, por isso que Buda quer dizer aquele que despertou. O Buda não é uma pessoa. Buda quer dizer aquele que despertou. Né? Claro que tem o Buda histórico, mas o real sentido da palavra é aquele que despertou. Então, é quando a gente desperta dentro do sonho. Então, é isso que é a nossa verdadeira natureza. É isso aqui, ó. É a gente não ficar sonhando aqui dentro dessa bolha de realidade criada pelo eu, criada pelo falso eu, pelas identidades. De repente, a gente acorda daquilo. Fala, não, eu tenho essa identidade, eu tenho esse ego, eu tenho esse falso eu, mas eu não sou isso. E a minha verdadeira natureza também não está separada disso. Eu preciso dessa potencialidade e dessa liberdade, desse brilho da verdadeira natureza para construir essa ilusão aqui, tá? Então, as coisas não são separadas. Por isso que eu falo, não é para você matar o falso eu, matar as identidades, nada disso. Elas brotam da nossa verdadeira natureza também. O que a gente tem que saber é o que elas são de verdade, só isso. É não dar a elas um poder e um status que elas não têm. É nos desidentificarmos. Então, por exemplo, quando passa um pensamento. Amanhã eu tenho que ir no médico... e se o exame tiver dado alguma coisa ruim, aí pronto, você já se identificou com aquele pensamento, você já ficou com medo, você já respondeu emocionalmente, né? Então, você já se identificou, o pensamento já te carregou. Mas se você olha o pensamento, amanhã tem médico e se der algum problema no exame e tal... Tudo bem, mas você não entra nesse conteúdo, você não se identifica. Isso que é não se identificar. Você vê, mas não entra naquilo, não é arrastado por aquilo, tá? A Suza falou aqui, tive um lapso de sabedoria agora. Você sabe quando tem a mente sobre o seu poder, quando você tem poder sobre ela até dormindo. Aí você sabe que tem a mente sob seu domínio. Isso, exatamente. É a mente lúcida, a mente clara, né? É a mente que mesmo dormindo, ela tá desperta ali, né? Ela sabe o que está acontecendo. Mas não é isso que acontece, porque nós criamos as artificialidades e esquecemos que fomos nós que criamos. E aí a gente fica dentro ali daquele mundo e fica preso dentro do que nós mesmos criamos. A nossa mente tem essa capacidade
Deixa eu ver aqui que passou. A Lu falou aqui, esse é o grande salto, perceber a ilusão. Isso mesmo, Lu. A Hilda falou aqui, interessante, Buda é aquele que despertou, não sabia. Isso aí, Hilda. A Irene, podemos classificar os nossos personagens como um sonho e dissociar a personalidade do ser? Podemos, porque inclusive a pesquisa do Tom Campbell aí, né, que ele quer, que a teoria dele diz que isso tudo aqui é uma simulação virtual, tá indo muito bem. Nós estamos próximos de comprovar isso aí cientificamente, né? A Sandra disse aqui, quando você está sonhando... esse eu já falei. Aí é o sonho lúcido, né? E a Neuza comentou aqui que o sonho pode ser uma vivência espiritual também. Sim, aí é uma outra categoria mais rara, né? Mas eu tô dando esse exemplo aqui porque existe, né? Na maioria das vezes, o sonho, ele é simplesmente É isso aqui, ó. É esse brilho da mente. Essa energia potencial de criar, né? Então, a gente, quando está acordado, a gente está criando coisas também, né? Co-construindo. Aí a gente dorme e a mente continua, porque é isso que ela faz, é isso que ela sabe fazer. Aí ela começa a co-criar no sonho. Olha que louco, né? Mas nós temos essa relação, né? Do mesmo jeito que eu posso entender no sonho que aquilo é uma criação, é uma bolha de realidade da minha mente, a nossa vida aqui também é uma bolha de realidade da verdadeira consciência, da nossa verdadeira essência. Tá? E aí, então por isso que eu falo, não é para destruir o falso eu. O falso eu, ele brota dessa natureza livre. Então, o que nós temos que fazer é entender esse processo, que essas realidades são simplesmente manifestações, porque é uma consciência livre de infinitas possibilidades. E dentro dessas infinitas possibilidades, ela se manifesta. E se manifesta de todas as formas. E uma das formas é essa que nós estamos vivendo agora. Só que aí o que acontece? Uma vez que a gente entra nesse jogo, digamos assim, né, que a gente cria essa bolha de realidade, começa a chamar de meu mundo, começa a chamar a identidade de eu, nós entramos na roda da causalidade também. Aí nós entramos no karma. Se eu faço coisas positivas, eu colho coisas positivas. Se eu faço ações negativas, eu colho resultados negativos. Porque isso tudo está dentro dessa bolha de realidade. Por isso que os grandes mestres dizem que, em última instância, nós podemos transcender o karma, exatamente. Transmutar. Porque o karma, ele, na verdade, ele também está dentro dessa bolha construída. Por isso que os grandes mestres, né, Jesus caminhava sobre as águas. Tem aquele livro do Paramahansa Yogananda, né, Autobiografia de um Yogi. Ele conta ali, ele tem até um capítulo que ele chama de A Ciência dos Milagres, onde ele usa a ciência moderna para explicar esses milagres, né? De como os grandes mestres enfiavam a mão dentro de rochas para esconder ensinamentos, para 3 séculos depois vir outro mestre e tirar o ensinamento lá de dentro, porque aquele ensinamento era muito evoluído para aquela época. Então ele guarda o ensinamento lá para depois de séculos vir outro mestre e tirar o ensinamento e dar o ensinamento. Aí você vai falar, mas a rocha não é dura? Como que o mestre enfia a mão lá dentro da rocha? Porque isso tudo é a nossa estrutura kármica, a nossa mente, a nossa maneira de nos relacionarmos. Vamos supor, se você está lá no teu sonho, dormindo, você entende que aquilo é um sonho, você pode materializar um objeto.
Porque você sabe que é a tua mente que está criando aquilo tudo. Você pode andar sobre a água, você pode atravessar uma parede. Então você veja que aqui na nossa 3D, aqui, na nossa bolha de realidade conjunta do reino dos humanos, onde nós vivemos, existem os mestres iluminados que já se liberaram já despertaram, já entenderam que isso aqui também é uma criação da mente. Aí no momento que eles entendem isso, eles fazem as mesmas coisas. Jesus andou sobre as águas, né? Yogis no Tibete voavam, passavam pelo céu, né? Os mestres colocavam esses ensinamentos dentro das rochas e aí séculos depois o outro mestre ia lá e tirava. Por quê? Porque eles já acordaram, já despertaram, já viram que até o espaço-tempo é uma concepção da mente, né? Os grandes físicos já falam isso. Einstein já dizia isso, que o espaço-tempo é uma ilusão teimosamente persistente. O Einstein falava assim. E o bacana é que agora, na física moderna, nós tivemos a comprovação do fenômeno do emaranhamento quântico, né? Que mostra que existe essa comunicação quântica não local além de espaço-tempo. Então, hoje, a gente faz no laboratório, gente. Olha que maravilha! A gente comprova no laboratório que existe fenômenos além de espaço-tempo. Nossa, eu fico até arrepiada com isso. A física quântica é maravilhosa demais da conta. Aí a Lu perguntou aqui, por que isso não está sendo divulgado? Está sendo, Lu, está sendo. Assim, nos centros budistas do Brasil inteiro, é esse ensinamento que é dado. É que, né, a gente às vezes não sabe procurar no lugar certo. E tem outros lugares também que divulgam ensinamentos semelhantes, né? Agora, eu não sei exatamente o que você está falando, né? A física quântica para o público leigo, eu justamente estou aqui divulgando por ver a importância disso tudo, né? Como é que conecta isso tudo aí e é extremamente libertador. A Ana perguntou aqui, precisamos de quantas vidas para ter esse despertar verdadeiro? Pois é, Ana, não sabemos, porque eu não sei o que você já aprendeu em vidas passadas. Eu não sei o que eu mesma já aprendi em vidas passadas. Então, eu não sei se eu estou tendo conhecimento disso agora, se você está tendo conhecimento disso agora. Provavelmente não. Provavelmente nós já temos conexão com esse tema, né? Provavelmente nós já vimos isso em vidas passadas. Então, não sei daqui para frente quantas nós ainda vamos levar. Mas nós podemos despertar numa única vida. Existem ensinamentos, histórias de mestres que se iluminaram numa única vida. Depende do quanto a gente se empenha, do quanto a gente mergulha nesse conhecimento e nessas práticas. A Luana falou aqui, Eliane, você é maravilhosa, para não dizer fodástica. Ah, querida, obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz que vocês fiquem impactados com esse tema, porque esse tema é impactante realmente, né? A Maria José falou que tem um livro do Tom, que é maravilhoso. A Suza concorda. A Lu, estou adorando suas lives e seu livro. Ai, que bom, querida. Você já está lendo o livro. A Sônia que está dizendo que está assistindo de Londres. Também disse que tem 2 templos budistas perto da casa dela. Aí, que bacana. Agora, o budismo tem várias linhas, tá? Então, às vezes, é bom você visitar. Às vezes, você vai num templo e não casa muito, né? Com aquela linha. Você vai em outro, porque são diferentes, tá? Não é tudo a mesma coisa, não. A Suza disse aqui, ó, Jesus disse que nós podemos fazer o que ele fez e até coisas maiores. Ele disse isso naquela época. É isso aí, né? Isso é que é legal, porque todos os mestres falam isso. Vocês também são iguais a mim.
Eles não falam, mas eu sou um ser evoluído, tô aqui dando um ensinamento, vocês não vão chegar onde eu cheguei. Nenhum deles falou isso. Buda dizia, vocês têm a natureza de Buda. Vocês não são diferentes de mim. A única diferença é que eu despertei e vocês ainda estão dormindo, ainda estão deludidos. Né? Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Você não vai achar o reino de Deus num templo, numa sinagoga, num lugar externo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, eles despertaram e queriam nos despertar também, né? A Cristina falou aqui do Theta Healing, não conheço, não sei dizer, mas ela está falando aqui que também fala dessas coisas. A Carlinha disse aqui, podemos transitar na linha espaço-tempo? Existe algum experimento ou livro sobre esse tema? Então, Carlinha, existe, assim, terapias de programação neurolinguística, tem a linha do tempo, né? Que você traça realmente a linha no chão e vai andando para trás e vai acessando acontecimentos anteriores da sua vida. É interessante, porque na nossa mente está tudo lá, né? Está tudo lá. O espaço-tempo são fenômenos marcados na nossa mente, na verdade. Então, nós podemos, nesse sentido sutil, né? Nesse sentido mental, emocional, nós podemos andar nessa linha sim. Várias técnicas de terapia exploram isso. Aí a Cristina falou aqui, se o todo está nas partes, podemos tudo. Exatamente, Cristina, muito bem lembrado, né? Isso é uma característica do holograma. Cada parte contém o todo, contém informação do todo. Se nós somos partes dessa consciência una, dessa consciência quântica não local, nós temos tudo dentro de nós. Como o Dr. Francisco de Biasi fala na teoria holoinformacional da consciência, que ele escreveu. Não só estamos no universo, como o universo está em nós. Né? Em breve, nosso livro aí, meu e do Dr. Francisco, vai estar saindo. Vocês vão poder mergulhar aí nesse tema. A Glorinha falando que começou a me seguir agora. Seja bem-vinda, Glorinha. A Rosemary Soares. Muitas vezes já demos o salto quântico e só vamos perceber nas pequenas situações do cotidiano. Cada vez que deparamos com determinadas situações, nos damos conta que algo mudou ao encarar a situação. É bem isso mesmo. É bem isso. Às vezes, depois que aconteceu, você fala, antigamente isso aí era uma tempestade num copo d'água, agora eu passei por isso tranquila. É assim mesmo que o paradigma quântico vai transformando a sua vida. Maravilhoso. A Luana disse aqui, a religião ensinou que Deus está separado, por isso tanta dificuldade para aceitar o que Jesus disse, vós sois deuses. Pois é, Luana, por isso que a gente tem que saber escolher a religião, né? Porque, infelizmente, existem essas religiões que colocam um Deus lá no alto, que julga, que castiga. Isso aí está totalmente fora do paradigma quântico. O paradigma quântico, ele traz uma religião sem dogmas, uma religião pautada no autoconhecimento, no amor, na compaixão, na nossa conexão com algo maior, na nossa conexão com essa verdadeira natureza, no despertar das coisas que nos trazem sofrimento, porque essa verdadeira natureza, ela não tem sofrimento. Nós sofremos porque ao invés de estar aqui, nessa amplidão, nós estamos presos aqui nessa bolinha, nesse mundo estreito, criado pelo próprio eu, tá? Por isso que a gente sofre, mas não é para sofrer. Não existe sofrimento na nossa verdadeira natureza. A Lu falou aqui o renascimento. A terapia do renascimento, PNL, hipnose, isso tudo faz regressão. A Vera perguntou aqui, como a física quântica pode nos ajudar na cura de traumas? Exatamente, Vera, percebendo que o universo é um processo de relação, que aquilo que te traumatizou lá no passado
foi a maneira que você se relacionou com aquilo naquela época, com o conteúdo que você tinha, com os recursos que você tinha, que eram menores do que você tem hoje. Então aquilo gerou um trauma. Mas se você olhar hoje essa situação, com os recursos que você tem, com o conhecimento que você tem, você vai olhar aquilo de uma maneira completamente diferente. Porque é o olhar que a gente tem no agora é que define. Então o acontecimento está lá atrás, mas se hoje eu me relaciono com ele, eu construo ele na minha mente com uma emoção diferente, acabou. Porque o passado ele não existe de maneira sólida lá no passado, de jeito nenhum. O passado é uma história na minha mente. E o que aconteceu no passado também é a história que eu me contei dentro do nível de consciência que eu tinha naquela época. Você concorda? Aí você está repetindo essa história até hoje. Só que hoje você já tem um nível de consciência muito maior, ou se não tem, vai ter ainda, com o paradigma quântico. Aí você vai recontar essa história. Aí esse passado muda. A Lu também falou aqui, o que está em cima está embaixo, exatamente, que Hermes Trismegisto também falava, Glorinha, nada está separado. A Rosemary, muitas pessoas pensam que o salto precisa de uma efeméride. Não tem, é bem isso mesmo. É na conexão diária daquele que observa o eu que está ao caminho. Exatamente, é bem isso, não é nada, né? Você vai continuar a tua vida do mesmo jeito, só que com tranquilidade, com sabedoria, com lucidez, com menos sofrimento, com mais liberdade. Aí a Glorinha disse aqui, fazemos traumas de outras vidas e também, de outros tempos, espaços. Aí a Ana falou, ficamos mais frios, sem emoções, o que vivemos quando estamos despertando? Não ficamos frios, sem emoções, não. Isso é comum a gente ter essa sensação, porque a gente está tão identificado às emoções que a gente acha que, mas se eu me desidentificar, que graça que vai ter a minha vida, né? Por isso que é importante nós meditarmos, tem os 21 dias de meditação, que eu já liberei gratuitamente para vocês. Quem ainda não tem, pede aí no comentário quando a live acabar. Vou colocar nos stories também. Porque conforme nós meditamos e paramos de responder os impulsos desse falso eu, nós vamos começar a perceber isso aqui, ó. Esse espaço amplo que está além do eu. Esse espaço maravilhoso de paz, de plenitude, de harmonia, que já está lá. Ele não é algo construído. É o contrário. Quando nós paramos de construir as artificialidades, nós vemos que nós já estamos lá, nunca saímos de lá. Só que a gente está com tanto ruído que a gente não percebe. Então, aí sim você vai achar a felicidade, a paz, a harmonia que você fica procurando no lugar errado, tá? Pode ficar tranquila. É muito melhor do que o que nós vivemos agora. Lília, live maravilhosa como sempre, querida. Vera, entendi perfeito, recontar essa história, obrigado. Bárbara, o que eu percebo é que há muito tempo já vivenciamos a física quântica, mas sem qualquer consciência disso. Perfeito, também concordo. Maria José, na próxima live você falou dar um brilho nas bolinhas do passado e desperta a consciência quântica. Olha que bacana. Irene, autoconhecimento liberta, perfeito. Cristina, a graça vem tem com a consciência que liberta, exatamente. Gente, acabou o nosso tempo, já passou. Então deixa eu falar aqui para vocês. Na quinta-feira, a live vai ser com a Lúcia Maria, é uma outra aluna que eu vou entrevistar, porque vocês elogiaram tanto a entrevista da Poliana. Eu vou entrevistar agora a Lúcia Maria, que é uma querida também. Aproveitem, quinta-feira agora, depois da manhã. E na semana que vem não haverá live 11 horas, porque nós estaremos com o evento de aulas gratuitas. Imersão, vai ter
segunda, quarta e sexta, aulas gratuitas de imersão física quântica para liberdade, felicidade, vida plena, feliz, salto de consciência para o salto quântico, né? Para o salto de consciência, expansão de consciência. Então, quem não se inscreveu ainda nas aulas gratuitas, tem o link lá nos stories, tem na minha bio, ou pede aqui depois que terminar a live. Comprar meu livro, ela perguntou ali, pode me chamar no direct, que a minha equipe aqui manda o livro para você, tá bom? E seguimos juntos, meus queridos. Gratidão imensa pela presença de vocês. Ó, a Glorinha tá dizendo aqui que já tá inscrita. Venham pro evento, porque semana que vem não vai ter as lives. Nós estaremos nas aulas gratuitas, segunda, quarta e sexta à noite. E ainda uma chamada ao vivo no domingo também. Beijo, gente! Beijo! Muitas felicidades para vocês!